Cumprimento o presidente da Casa, Antônio Coelho, e em nome dele e os demais vereadores aqui presentes. Estou presente hoje aqui nesta casa, a pedido do vereador Edicleio Lopes Coelho, juntamente com o Flávio Ferreira de Souza, conforme requerimento 003/2013, para prestar informações, como já havia dito, as dificuldades encontradas, plano de ação, Conselho Municipal de Saúde e Ouvidoria. Gostaria de agradecer o comparecimento da equipe de saúde, dos demais aqui presentes, e ressaltar a ausência da administradora de saúde, a Maiane, que não pôde estar presente, pois encontra-se em Cuiabá, representando minha pessoa, junto à Secretaria de Estado de Saúde. E o deputado Dr. Antônio, para tentar resgatar repasse do ano de 2012 do Estado, no valor de R$ 168.269,10, e regularizar o município de Vila Bela referente a alguns programas que ficaram anos sem ser alimentados e que já fechamos a produção de dezembro, janeiro e fevereiro para conseguirmos reabilitar esse dinheiro que está perdido. O SUS, o Sistema Único de Saúde, é muito amplo e uma rede muito extensa, requer uma atividade contínua, tanto que o Ministério da Saúde sempre vem apresentando mudanças, atualizando, baixando portarias para melhorar os programas de atendimento. Temos 5 unidades básicas funcionando, precisamos desse funcionamento mais próximo da população, atendendo de fato suas necessidades. Que se tenha uma atenção maior no que a população espera e necessita. Oferecer todos os atendimentos médicos, que muitas atividades estão a desejar. E temos que melhorar muito. Nós perdemos mais de 20 mil por ano na saúde bucal, por não estar de acordo com as normas do Ministério da Saúde. Isso foi perdido em gestões anteriores. Perdemos mais de 180 mil por ano do programa BPA-FAI, CIA, que inclusive os vereadores estão com uma cópia, que é um programa que deixou de ser alimentado desde o ano de 2010 até dezembro de 2012. Procedimentos realizados pela Vigilância Sanitária. Informatizamos as unidades de saúde para trabalharmos com os programas do Ministério da Saúde, como CIS Pré-Natal Online, Programa Nacional de Imunização, dentre outros, o que nos facilita a aquisição desse repasse de dinheiro, que é os programas que necessitam ser alimentados. Deixamos de receber neste ano 100 mil do Ministério da Saúde para montar uma sala de estabilização, no qual, por exemplo, Jauru e outros municípios já foram contemplados por lançar projeto no ano anterior. Já estamos se inteirando para reaver esta contemplação para os presentes aqui. Essa sala de reabilitação é um projeto do Ministério da Saúde para os municípios com a população pequena, tá? Porque que não são contemplados pela UPAS, tá? Unidade de pronto atendimento. Estamos com grandes dificuldades em relação à falta de alguns medicamentos, uns de responsabilidade do município, conforme a REMUME, Relação Municipal de Medicamentos Essenciais, e outros de responsabilidade do Estado, conforme a portaria 2981, de 21 de outubro de 2011, que aprova os componentes especializados da assistência farmacêutica. Quando assumimos a gestão, já estávamos praticamente com estoque no limite. Resgatamos um saldo de medicamentos de 2.700 de uma empresa
compraram na gestão passada. Realizamos outra compra direta de R$8.000. Uma parte foi entregue e outra cancelada através do Conselho Municipal de Saúde, alegando erro na cotação da mesma. Porém, recebemos o restante após 10 dias, de acordo com o Conselho. Conseguimos realizar a troca e doação de medicamentos através da farmacêutica que compareceu no Cuiabá, fazendo a requisição dos mesmos. Hoje está sob processo de licitação a compra de medicamentos para que venha suprir a necessidade da população. Inclusive, a lista de licitação foi aprovada no Conselho e foi aderida a algumas medicações que antes não eram contempladas. Foi feito por uma equipe multidisciplinar, médico, enfermeiro e o farmacêutico. Sobre o processo de licitação e compra de medicamentos para que venha suprir a necessidade da população. Iremos informatizar a farmácia básica com o sistema Horus, que vai ser disponibilizado pelo Estado, para qualificar e ampliar o acesso da população aos medicamentos e controle de estoque dos mesmos. Ainda enfrentamos dificuldades com os automóveis da Secretaria de Saúde, sendo 5 ambulâncias, 2 doblôs, 2 S10 e uma Ducati. Porque no início da gestão, apenas uma S10 estava em funcionamento. Após uma semana, houve a necessidade de pararmos para reparos. As outras encontravam-se nas oficinas desmontadas. Temos uma S10 prata que está a serviço na ponta do aterro, que estava a serviço na ponta do aterro, que veio a fundir a caminho de Vila Bela. Resgatamos um Corsa branco que havia sido recolhido pelo Detran há quase um ano, por desconformidade de documentação que hoje faz parte da nossa frota e já está disponível na Secretaria Municipal de Saúde, prestando atendimento junto aos PSFs e demais. Após levantamento, solicitamos o conserto das ambulâncias e a aquisição de mais 2 novas. Realizado orçamento junto com os municípios vizinhos para a aquisição, a qual resolverá muito dos nossos problemas, já que o município é muito extenso e nós necessitamos de carros para fazer o socorro em todas as localidades do nosso município. Os exames laboratoriais estão sendo realizados pelo laboratório que presta serviço para a gestão passada, que foi aditivado o serviço por 3 meses, para não deixarmos a população desassistida. Será realizado o processo licitatório para a aquisição do serviço. O laboratório que se interessar poderá participar do mesmo processo. Observando que a demanda das coletas de exames estão sendo supridas, inclusive alguns exames que eram feitos particulares, e os resultados estão sendo disponíveis em até 2 dias ou de acordo com o exame solicitado. O atendimento do consórcio dará início em abril, porém já estamos realizando pré-agendamento das especialidades com levantamento da demanda reprimida que havia no município. Vimos a necessidade real da população de novas especialidades para o atendimento. Em reunião, pactuamos a inclusão de novas especialidades, como por exemplo a psiquiatria, e fomos contemplados com a angiografia, retinografia, septoplastia, cirurgia de adenoide, que encontrava-se no banco de espera do município há mais de anos. Inclusive foi acordado no processo licitatório que o médico que realizará a consulta será o mesmo que dará continuidade no atendimento do cliente até o final do tratamento. Antigamente, esse processo não era realizado e junto com os outros secretários, nas reuniões,
nós procuramos amarrar para que esse paciente que ia para o consórcio, para um exame, retornava para o nosso município para ser regulado. E às vezes esse paciente esperava muito tempo para dar continuidade e seguimento ao seu atendimento. Então, ressaltamos a importância desse atendimento até o final, já que se esperava muito tempo para esse atendimento. Por isso que, infelizmente, nós precisamos esperar um certo tempo e o atendimento está um pouco demorado, realizando o pregão para que isso aconteça. Alguns casos de cirurgias e especialidades não foram oferecidas pelo consórcio pendentes há mais de anos. Estamos entrando em contato com o secretaria e o deputado Dr. Antônio para ajudarmos a agilizar esses atendimentos. Para melhor atendimentos na saúde do município, já que aderimos a alguns programas, como Programa de Saúde na Escola, o PEMAC, que é o Programa de Melhoria e Acesso à Qualidade das Unidades de Saúde, a Rede Cegonha, o SISMOB, que é o Sistema de Monitoramento de Obras, o qual o município não tinha conhecimento do mesmo. SISMOB é um novo programa que trabalha com ampliação, reforma e construção de unidades básicas. Instalamos o SIAB, Sistema de Informação de Atenção Básica nos PSFs. Antes, os agentes comunitários de saúde tinham que se atualizarem cadastro das famílias na Secretaria de Saúde. Instalamos o Hiperdia, que há mais de um ano não era alimentado, não arrecadando verbas, e a implementação dos programas da vitamina A, que era disponibilizado pelo Ministério e não havia adesão do município. Hoje nós já temos essa adesão, inclusive nós já colocamos a disponibilidade da população. Estamos remapeando as localidades do município para a realização do teste seletivo das áreas descobertas, inclusão de novas microáreas para os agentes comunitários de saúde. Nosso mapeamento, havia 2 localidades que nunca tinham sido contempladas com os agentes comunitários de saúde. Foi feito um estudo e já entrou junto a esse seletivo que será realizado. Já realizamos 2 ações na ponta do aterro com atendimento médico, vacina e coleta de exames, uma ação no Palmarito, em parceria com o Exército, uma ação na Ritinha, com a coleta de preventivo, junto com a enfermeira Michele, que está aqui presente, a doutora Adelaide, que esteve presente na ponta do aterro, o doutor André. Procuramos dar uma atenção maior na ponta do aterro. O vereador aqui presente, Aroeira, pode dizer, eu estive presente, conversei com ele, com os profissionais, visitamos todas as localidades. O atendimento foi juntamente com o doutor André, quando teve o acompanhamento da atendente do laboratório, que fez exames laboratoriais no dia das consultas. Em outro momento, com a doutora Adelaide, a mesma se locomoveu em todas as localidades, somente não em uma localidade onde não teria como estar passando, porque havia um interrompimento da estrada. E juntamente com ela eu estive durante esses 3 dias no atendimento também da odontóloga, filha do Dr. André, que esteve lá presente com nós, a enfermeira Sara, que está aqui presente. Um atendimento humanizado com a população, já que nós tivemos o prazer de ter um acesso a essa população diretamente. O odontomóvel, que foi doado pelo Ministério da Saúde, não era cadastrado no CNES, Cadastramento Nacional de Estabelecimento, e nem era liberado pela SES, Secretaria Estadual de Saúde, para o funcionamento, para a arrecadação
JCIR, Comissão Intergestoras de Regionais, para a liberação do mesmo, sendo que já havia passado em reunião do Conselho Municipal de Saúde no final do ano. Com a sua liberação, disponibilizaremos o mesmo para atendimento no quilômetro 8 e regiões desprovidas das salas odontológicas, juntamente com a odontóloga Raquel, filha do Dr. André. Estamos providenciando o desmembramento do PACS e PSF Rural do pronto atendimento que facilitará no atendimento da população, sendo que o Ministério da Saúde preconiza que a territorialização e cadastramento da clientela. A Unidade de Saúde da Família trabalha com território de abrangência definido e é responsável pelo cadastramento e acompanhamento da população vinculada a esta área. As estratégias do PSF priorizam as ações de prevenção, promoção e recuperação da saúde das pessoas, de forma integral e contínua. O médico fará a referência caso haja necessidade. Exemplo, o PSF Tereza, aqui representada pela doutora Tereza, tem abrangência à sede de Vila Bela, certo? Caso você, enquanto cliente, for à consulta com a doutora Tereza e ela houver necessidade de encaminhá-la para outro médico, a mesma encaminhará, seja o doutor André ou outro profissional. Você não deixará de ser atendido. Com essa territorialização, nós preconizamos o atendimento do PACS e PSF Rural para atender a clientela que é dele por direito, já que nós havíamos muitas reclamações a respeito, pois a população da zona rural vinha até o nosso município, se deslocava e não conseguia vaga para esse atendimento. Então foi uma reclamação que logo que eu assumi a gestão, eu recebi e tive olhos para proporcionar essa mudança que se diz necessária. Hoje temos o controle em relação às passagens liberadas para os pacientes, passando por uma avaliação da assistência social que obtenha a real necessidade de cada paciente de acordo com o Ministério da Saúde. Em janeiro e fevereiro, gastamos em torno de R$1.000 nos 2 meses, isso suprindo as necessidades de acordo com a lei. Antes, se gastava cerca de 5.000 em pacotes de passagem por semana. Essa ação da assistência social vem junto com a Secretaria de Saúde avaliar a necessidade desses pacientes e o que é dele por direito, porque, como vocês sabem, nós também fazemos a realização de prestação de contas e nós devemos ter um olhar minucioso sobre isso. Eu gostaria de enfatizar aqui, vereadora Edicleia, que a respeito da humanização, inclusive na última reunião que eu estive em Ponce Lacerda, foi um dos meus pedidos um curso de humanização para os profissionais da área da saúde. Realmente nós temos que ter essa visão não só do cliente, mas também do profissional. O profissional de saúde, não só aqui em Vila Bela, como em todas as cidades, em todo o país, sofre uma carga muito pesada diária do seu serviço. Às vezes isso faz com que o mesmo se torne um pouco desumano, pois a rapidez e a agilidade façam com que o mesmo passe a olho nu. E nós fomos contemplados com esse curso, assim também como o curso para os agentes comunitários de saúde e outros mais que vão estar disponibilizados. Agradeço a todos a atenção e muito obrigada.